sua bíblica em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. É um texto bastante conhecido e queria conversar um pouco com os irmãos sobre ele. Primeira Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, impõe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se a entrar na caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Somente até aqui, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela tua santa palavra. Peço que o Senhor venha falar conosco nesta noite e que a tua palavra nos instrua, Senhor. Que provoque em nós mudanças, provoque em nós intimidade e relacionamento contigo. A Senhora, Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, é bem repetitivo falar isso, né? Mas nós vivemos tempos bem difíceis e a tensão, né, entre a luz e as trevas, ela parece estar cada vez mais intensa, né? Na fé cristã, em muitos contextos, em muitas situações, parece que viver a fé cristã torna as coisas cada vez mais solitárias, né? Sou eu com a minha luta, sou eu com a minha caminhada. E é como se a gente estivesse vivendo uma geração que, como nos dias de Elias, uma geração que se curva a Baal. Ou seja, né, os deuses modernos, eles têm o ego, o prazer, o poder, etc. Então, falando aqui mais de maneira pessoal, particular, nessa semana que passou, nós comemoramos o primeiro aniversário do Levi, né, completou um ano no último dia 20. Então, é um momento de alegria, um momento de vida, de esperança. A gente comemora a vida, né? Mais uma vida que chegou, completa um ano de vida aqui conosco. A gente tem a presença dele diariamente com a gente. Mas 2 semanas atrás, todos nós lá em casa, inclusive o próprio Levi, estávamos doentes, bem doentes, uma situação bastante complicada lá. E aí a gente tem aquele receio. E quando nós nos recuperamos na semana passada, apareceu uma questão com a Jennifer, uma inflamação, etc. E embora parecesse algo relativamente pequeno,
era algo que, se não tratado, poderia gerar uma internação e algo bem mais complexo. E aí tem aquela questão, o medo e a apreensão da morte, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está celebrando agora a vida, né, um ano de Levi, a gente passou por um momento de apreensão grande, né? E aquele conflito, né, entre a vida e a morte, assim, né? Tudo bem, está tudo mal, a gente está saudável e agora logo depois está doente, como é que a gente vive com isso? Então, a gente vive dias de festa, de lágrimas, dias de esperança e dias de dor. Então, a reflexão que eu quero trazer para nós é quem nós somos diante disso tudo. Qual é o nosso papel em meio a essa geração? E aí, eu lembrei da experiência de Elias, lá no Monte Horebe. É um homem que viveu dias